Parece que o Bolsonaro é o beijo da morte. Ele recebeu Netanyahu de Israel, fez o maior carnaval, o desgraçado perdeu a eleição em Israel e desistiu. O Macri, o Bolsonaro falou, eu e o Macri vamos ser os dois pilares aqui da América do Sul. Domingo ele já vai levar o pé na bunda, o Macri. E o outro é o Sebastião Pinheira, que formava um triunvirato de direita, junto com o presidente da Colômbia, e ele também está sofrendo esse inferno astral com essas mobilizações gigantescas no Chile. Isso tudo pode provocar... Aí você está me ajudando demais. Isso tudo pode provocar efeitos negativos aqui para a política brasileira, para concluir. Nós temos um problema. O Brasil, um país de dimensões continentais, o Brasil precisa se desenvolver. De 1930 a 1980, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo capitalista. É a chamada Era Vargas. O país se industrializou, se urbanizou, virou uma das 10 maiores economias do mundo. Então, quando o país se desenvolve, cresce, mesmo com desequilíbrios regionais, mesmo com desigualdades, existe uma certa mobilidade, dinamismo, que isso dá uma expectativa positiva. O drama que nós estamos agora é que nós estamos vivendo o maior ciclo de estagnação econômica da história do Brasil. São 5 anos. E, a bem da verdade, começou no último ano do governo da Dilma. Veio o Temer, veio o Bolsonaro e nada da economia brasileira sair do atoleiro. Com essa crise econômica, o Brasil não consegue enfrentar nenhum dos seus dilemas. É desemprego, é miséria, aumento da desigualdade, e o Guedes, que é o condutor da política econômica do país, ele está querendo usar mais veneno em vez de remédio. Ele está adotando políticas que vão aprofundar as desigualdades sociais. Aprovar a reforma da Previdência, querem fazer uma reforma administrativa, reforma tributária, ou seja, ele quer aplicar o mesmo remédio amargo que foi aplicado no Chile aqui no país. E isso vai ter reação. É questão de tempo, não depende da nossa vontade, mas o povo não vai suportar essas doses cavalares de ajuste fiscal que está sendo aplicado no Brasil. Isso tudo vai exigir respostas nossas. Nós temos que ter uma clareza de objetivos e tem que perseverar nesse caminho, sabendo que é muito difícil. A maior oposição ao governo Bolsonaro é o próprio governo Bolsonaro, a maior oposição. Por que está essa guerra no PSL? O filho do Bolsonaro, como aprendeu a fritar hambúrguer lá em Nova York, ele achou que já podia ser embaixador nos Estados Unidos. A briga do PSL, do governo Bolsonaro, é porque nessa onda eleitoral que elegeu o Bolsonaro, transformou um partido inexistente, que é o PSL, na segunda maior bancada da Câmara Federal. E o fundo partidário do ano que vem do PSL é de 400 milhões de reais. Então, essa guerra é para quem vai ficar com esse botim. Não é problema de divergência doutrinária, programática. É briga no foice no escuro para ver quem que vai ficar com essa grana toda. E isso está desmoralizando o governo. Um governo que falou que ia combater a corrupção, ia ser o exemplo da ética, ia retomar o crescimento econômico, ia fazer uma grande aliança com os Estados Unidos para alavancar o país. Se a gente fizer um balanço, tem sido um desastre em todas as áreas. Está metido em corrupção, metido com milícias no Rio de Janeiro, com a bandidagem, metido com todas as falcatruas, um fundamentalismo extremado desse núcleo familiar que
acaba sendo os principais ideólogos do governo. Então, isso cria condições para que a oposição comece a se fortalecer, se apresente como alternativo. Então, a gente precisa, para terminar, fazer um esforço para construir uma ampla unidade das forças de oposição. Nós precisamos unificar o movimento sindical, por isso que é importante que todas as centrais sindicais se unifiquem em torno de bandeiras comuns. Nós precisamos unificar as forças políticas, não só a esquerda, que já é difícil unificar, mas tem que unificar mais gente. Tem gente que não é de esquerda, mas defende o nosso país, defende a democracia, não se conforma com esse tipo de governo. Então, esses segmentos políticos e sociais devem participar desse movimento amplo de resistência. E nós devemos também fazer as nossas mobilizações. Uma companheira minha falou: Nivaldo, estou desesperada. Aprovaram a reforma da Previdência no Senado e não teve nenhum ato político no Brasil inteiro. É uma verdade. A gente faz ato toda hora, tem um certo esgotamento. Na minha percepção, estava até discutindo isso com o Aurino, é que o pessoal acha, depois que aprovou na Câmara, o pessoal já aprovou na Câmara, no Senado já era. Então, acabou desmobilizando. Mas isso é uma prova que, mesmo com um governo como o Bolsonaro, a gente ainda tem dificuldades de cumprir uma agenda forte, ampla, de resistência contra todas essas medidas. Mas a luta continua. Eu acho que a gente não pode nem se desesperar e nem cair no desânimo. Acho que a gente tem que ter serenidade, persistência, lutar, fortalecer as nossas entidades, ter uma política ampla, ter clareza e nitidez do projeto político que nós defendemos e considerar que, nesse processo, mais cedo do que eles imaginam, acho que nós temos condições políticas de dar uma viragem no nosso país. E a agenda que nós vamos enfrentar, a agenda de resistência, passa também, eu queria reforçar, pelas eleições. 2020 tem eleição, vai ser o grande teste para ver se esse governo Bolsonaro tem fôlego para ir até o fim. Então, se a gente conseguir eleger vereadores e prefeitos numa quantidade significativa, nós vamos abrir uma brecha importante para a mudança. Então, é isso aí, pessoal. Obrigado pela paciência e vamos à luta.